Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes da gente começar a conversar sobre o livro do mês de dezembro, a minha voz está bem rouca, gente, porque eu acabei de acordar. Eu tô gravando esse vídeo pro canal às 7h23 de sexta-feira, né, um pouco antes de eu começar a trabalhar, porque hoje é dia de Jogo do Brasil. Então, se eu deixar para gravar mais tarde, né, depois que, ah, enfim, depois que tiver o jogo, que é meio-dia, vai dar treta, né? Fogos e tudo mais, e muita bagunça. Então eu falei, bom, vou gravar o vídeo mais cedinho, antes de eu começar o meu trabalho, e ficar tudo certo, sem problema, né? Porque a gente tinha que conversar sobre o livro do mês de dezembro, né? Não sei se o povo aí que acompanha esses vídeos de livro do mês lembram, né? Mas a gente tem que ter a indicação desse mês, que para fechar o ano, né? Foi uma leitura muito incrível e que eu acredito que vai integrar muito em quem está pesquisando aí sobre o feminino, sobre psicologia feminina, sobre energia feminina, que é um tema aqui desse canal. É um livro que vocês não vão encontrar em português, e eu peço desculpas por isso. Minha ideia é trazer livros aqui que vocês possam encontrar, né, que vocês tenham acesso, mas às vezes eu vou ter que indicar alguma coisa que está mais assim, um pouco indisponível, obviamente, para quem não lê inglês, porque não tem a publicação no Brasil, não tem tradução no Brasil para esse livro. E ele não conseguia esse livro físico. Eu consegui em e-book, inclusive pelo Kindle Unlimited. O livro que eu estou me referindo, gente, é o livro Into the Heart of the Feminine, autores Massimila Harris e Bud Harris. Eles são casados e são dois analistas junguianos, psicólogos, né? A psicologia profunda, a psicologia junguiana. Os dois têm esse propósito de pesquisar sobre a ânima, que seria na psicologia profunda, na psicologia junguiana, o feminino, né? Então, eles são dedicados a essa pesquisa, e esse livro é um pouco de tudo que eles aprenderam em atendimento, né, com os seus pacientes, mas também da própria jornada pessoal, principalmente da Massimila, que é a mulher aqui, é a psicóloga, tá? Essa é a capa do livro. Eu vou colocar para vocês aí uma imagem mais fiel ao que a capa realmente é, porque no Kindle não tem cor, né? E vocês podem ver que na capa a gente vê a Medusa, né? Que é aquela figura mitológica, aquela figura feminina mitológica que tem os cabelos de cobras e petrifica as pessoas. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falei um pouco sobre a Medusa, né? E o que acontece com a mulher que se ressente, com o feminino ressentido, o feminino magoado, o feminino que não consegue curar as suas dores, e como ele tende a ser, a mulher tende a ser atraída por essa imagem arquetípica da dureza, da frieza, muitas vezes da monstruosidade, ok? De Medusa. E nesse livro eles vão falar um pouco disso. Eu não tinha lido esse livro antes, então foi para mim uma belíssima surpresa vê-los falar sobre esse arquétipo, que é um arquétipo sombrio, que vem do que eles vão chamar aqui de mãe-morte. É o arquétipo feminino, gente, do que seria o oposto à mãe boa, a grande mãe, né? A mãe que nos nutre, que nos incentiva, é o oposto. Né? É a mãe que nos acalenta. A boa mãe, a grande mãe, é a mãe que nos acalenta, que nos protege, que nos observa para ver o que a gente precisa dela, que quer nos ver brilhar, que quer nos ver melhorar, que quer nos ver evoluir. Então, a mãe morte, na verdade, o que ela inconscientemente, digamos assim, que ela desejaria seria a morte daquele filho, né? A morte da vida que existe naquele filho. Então, todos os seus potenciais, todos os seus sonhos, de certa maneira, são atropelados por essa figura feminina. Então, muito desse livro vai estar ali entre o que é a mãe-morte, o que é o arquétipo ou complexo, que eles vão chamar de complexo da mãe-morte,
complexo sendo ali, gente, um termo psicológico. Eu não sou psicóloga, não me sinto à vontade para dar aula de psicologia para vocês aqui, mas o complexo ali sendo uma série de características, de padrões de comportamento que a gente vai criando ao longo do tempo, por não curarmos algumas situações envolvendo a nossa infância, né, alguns traumas do passado, principalmente traumas nos quais a gente se sentiu rejeitado, a gente se sentiu isolado, sentimos que não recebemos aquilo que precisávamos. Então, psicólogo ou uma psicóloga aí vai poder explicar isso melhor para vocês. Então, ela vai falar um pouco sobre esse complexo da mãe-morte, ou o arquétipo da mãe-morte também, e Medusa, e o mito de Medusa, para explicar, para entender na nossa alma o que é o feminino que foi roubado da sua beleza, da sua docilidade e da sua natureza fértil. Como bons junguianos, tem momentos no livro em que eles vão entrar em mitologia, né, para poder explicar para a gente esses arquétipos e vão enfatizar a importância de você aprender e estar receptivo a contos, histórias. Os mitos são histórias. Não é à toa que a Clarissa Pincolé-Estés, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela escolhe conversar com a gente através de contos de fadas, porque acredita-se que esses contos, né, que são passados de pai para filho, de mãe para filho ao longo das gerações, eles carregam muito das nossas psicologias, né, da nossa psique humana, né? E de cura, inclusive, para os nossos dramas psicológicos. Então, eles vão enfatizar a importância dos mitos, a importância dos contos de fada, vão entrar em detalhes sobre alguns contos de fadas para falar um pouquinho sobre o feminino, sobre a importância do feminino. Eu acho que às vezes existe um lado político no livro que me incomodou um pouquinho, tá? Eu gosto de sentir que o autor, ou que o escritor, né, ele tem um propósito, principalmente quando eu estou falando de psicologia, tá, gente? Que é o bem de todos, né? E muitas vezes, quando a gente vê que tem uma posição política muito forte, a ideologia, ela domina o assunto. Então, é muito difícil, às vezes, para a gente conseguir desassociar as nossas ideologias das nossas pesquisas, do nosso interesse pelo humano, né? Mas a ideologia, ela não é o que a gente está procurando quando a gente fala da mente, né? Então, da psicologia humana, quando a gente está falando dos dramas, das crises, dos problemas universais, ideologias vão e voltam. Política, ela muda, né? Ideias sociais mudam. O que permanece somos nós e a nossa cabeça humana aqui, né? Então, assim, em alguns momentos eu achei que houve uma forçada de barra com algumas questões políticas, mas não foi o suficiente para me fazer desgostar do livro de forma alguma. Então, assim, o livro ele é muito interessante porque eles vão puxar pelos contos de fadas e pelos mitos para explicar a morte do feminino, que é uma coisa que a gente já conversou aqui no canal. Para quem acompanha os meus vídeos há mais tempo, tem um vídeo aqui sobre o livro O Gato, a Redenção Feminina, que é da Marie-Louise von Franz, também para mim, a maior psicóloga junguiana que já existiu, tá? Ela vai entrar em detalhes nesse livro sobre a importância do feminino para que uma cultura, para que um povo, ele tenha alegria, ele tenha sonhos, ele entenda os seus sonhos e o seu potencial, né? Quando o feminino morre, você tem secura, dureza, violência, tá? Existe um conceito antigo de que a mulher civiliza o homem. Então, o feminino seria aquele que, quando chega em um lugar, coloca tudo nos seus devidos lugares, né? Coloca todo mundo fazendo aquilo que tem que fazer. Você veja a presença de uma mãe dentro de uma casa, né? Ela coloca todo mundo em ordem, se ela estiver vibrando a energia da mãe, né? Tem um filme que se chama Sete Noivas para Sete Irmãos, filme muito antigo, tá? Acho que dos anos 40. Eles eram 7 irmãos que já não tinham mulher por ali há muito tempo, porque a mãe faleceu e nenhum deles era casado. E eles trabalhavam numa fazenda, eles tinham uma fazenda. Então a coisa ali, gente, fica complicada. Eles
faziam o que queriam, comiam quando queriam, sujavam tudo, andavam de cueca, né? Então, quando o irmão mais velho casa e a mulher entra naquela casa de doido, né? Naquela casa em que você não tem o feminino, de repente eles começam a, opa, agora eu não posso mais usar cueca, eu tenho que me vestir direitinho. Não, eu não posso mais comer de qualquer jeito, eu tenho que comer à mesa. Então, existe em uma certa parte da sociologia, dos estudos humanos, a ideia de que a mulher, de muitas maneiras, ela ajudou o homem a se civilizar. Oh, you get used to that. Now, like I was saying. Well, what happened? Was it something I said? Oh, no, Frank's just touchy about his name, that's all. There was no F names in the Bible, so Ma named him Frankincense, because he smells so sweet. Yeah. Now, look, like I was telling you, upstairs bedroom, down there's where the boys bunk. You follow me, I'll show you the rest. This is the washroom. Me and the boys. Oh, it sets your senses in a whirl. Going courting, duding up to go and see a girl. Oh, it's fun to hunt and shoot a gun, or to catch a rabbit on the run. But you'll find it's twice as sportin' going courting. Is this what you mean? That's what I mean. Então, quando a gente fala da morte do feminino, a gente também está falando, gente, do primitivo. Né? A gente também está falando de ações instintivas de violência, de agressão. Né? Por isso que o feminino ele é tão importante. E por isso que quando ele começa a morrer, a gente vê um aumento da violência, a gente vê um aumento da barbárie. Quando a gente fala feminino, nós estamos falando de sensibilidade, estamos falando de nutrição, fertilidade, criatividade, beleza, acolhimento, ok? É aquela coisa da criança cair no chão e você deixar ela chorar e você a abraçar. Né? Ela tem o direito de chorar, ela tá doendo. Né? E quando nós geralmente dizemos, não doeu, tá tudo bem. Entende? Existe um passar por cima das necessidades emocionais de nutrição, de carinho. Eu sei que muito se fala sobre a geração de hoje, né? Porque eu não vou lembrar o nome agora, que foi uma geração super protegida. Mas o que as pessoas, e aí o Nutella, né? Só que o que as pessoas não entendem sobre a geração Nutella é que ela não recebeu a nutrição. Ela foi mal educada, né? Quando a ideia, não estou dando minha opinião, tá, gente? Mas a ideia da geração Nutella é que foi uma geração metiolate que não dói, sabe? É isso que o pessoal fala. Mas, na verdade, não, é uma geração que cresceu em creche, que não tinha o calor, o abraço da mãe, porque a mãe tem que trabalhar. Então, é uma geração que ela tem um vazio. E ela grita, e ela esperneia, ela bate no chão, que nem uma criança na creche, porque ela não teve esse preenchimento. Né? Pai, às vezes, não existe, ou o pai não está presente, né? Ou o pai também, como a mãe trabalha, a mãe não pode fazer aquela troca essencial de calor e acolhimento com o próprio filho e nutrição. Então, a criança precisa de um estranho que faça isso. Então, não é que essa geração ela foi super protegida no sentido de ser acalentada. Ela foi comprada. É uma geração que, poxa, eu me sinto culpada porque eu nunca estou com meu filho, porque eu estou sempre trabalhando. Então, eu vou dar tudo o que ele quer. Então, ela é uma geração mimada, mas não necessariamente uma geração nutrida do que a mãe representa, ok? E todo esse livro vai ser sobre o que a mãe representa. E eu sei que as mulheres sentem um peso muito grande da responsabilidade da maternidade, mas não há como fugir do fato de que nós somos as mães, né? Nós somos aquelas que geram, que amamentam, dom feminino, que nem toda mulher precisa abraçar. Você não é obrigada a ter filhos, né? Mas que se você tem a responsabilidade de nutrir aquela criança, será muito importante. E eles também vão falar da posição do homem nisso tudo, o homem como o que protege. Uma sociedade, uma cultura que protege a mulher para que ela possa fazer a sua parte como mãe. Quando você tem uma desestruturação entre o papel do homem como pai, provedor, cuidador, protetor daquela mulher que está gerando o bebê, daquela mulher que vai precisar ter o tempo, o cuidado, a atenção para cuidar daquela criança.
E a própria mulher não está ali porque ela tem que trabalhar. Então, a gente tem realmente um problema muito sério com pessoas que vivenciaram a mãe-morte. Né? A mãe não estava lá, a mãe tinha que trabalhar, o pai, às vezes, não estava presente, então a mulher não teve a presença protetora do masculino durante a gestação ou durante a criação da criança, ou seja, uma grandíssima confusão. Então, eles vão falar sobre todas as consequências psicológicas que isso cria, que é a morte do feminino. Nós criarmos pessoas para, de muitas maneiras, não respeitarem a sensibilidade, a feminilidade, a gentileza, a docilidade, o amor, né? A gente acha que... Eu já falo disso aqui desde que eu falei sobre energia feminina a primeira vez nesse canal. A gente acha que qualidade é você ser assertiva, você ser forte, é você, né? Eu posso dar um soco e quebrar você. Na nossa cultura, na nossa sociedade, eu não gosto de ficar falando mal, ficar brigando, eu não sou política, eu não estou aqui para fazer panfletagem, mas na nossa cultura, aquilo que é mais admirado são as características ligadas ao masculino da força, da ação, do direto, daquilo que é racional, daquilo que é visível, né? Tudo que é sensibilidade, tudo que é características voltadas mais à fragilidade é trucidado. O livro ele vai entrar, né, muito profundamente nessas questões, o que é essencial se você estuda energia feminina, se você estuda psicologia feminina, que você leia esse livro aqui, tá? Através do mito de Atena, eles vão entrar nessa questão da mulher racionalizante, da mulher fria, porque quando a história de Atena e Medusa é muito interessante, né? Atena, gente, é essa deusa que sai da cabeça de Zeus, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas enfim, Atena, ela sai da cabeça de Zeus. A Zeus engole os filhos e ela sai de dentro da razão dele, sair da cabeça. Então, ela é, para os gregos, aquela mulher que ela é racional, prática, estratégica, fria, calculista, inteligente, né? E a gente está falando da inteligência aqui, da razão, não a inteligência emocional. Ou seja, ela é uma mulher com características que poderiam ser masculinas, que seriam conectadas à energia masculina, ao yang, né? Por isso ela é tão admirada, né? Se você vai ler aí a Ilíada, se você for ler a Odisseia, você vai ter um contato com Atena como aquela que protege os guerreiros, né? Como aquela que eles oravam para ela. Então, os guerreiros oravam para uma mulher, mas era uma mulher que tinha características masculinas, que seriam, nessa visão mais antiga, do homem, né? Então, essa mulher super racional, fria e calculista, ela também era muito ciumenta e muito ressentida, né, de Medusa, que era uma mulher muito bonita, que era uma mulher que cativava, né, e que se achava mais bonita que ela. Quer arranjar uma treta é você dizer para alguém assim: eu sou mais bonita que você. Vai dar problema com certeza. Então, achando a oportunidade perfeita, depois que acontece ali uma situação entre Medusa e Poseidon, e aí vocês podem pesquisar esses mitos, tem um livro excelente, inclusive, sobre mitos femininos, do Joseph Campbell, eu vou deixar a capa do livro aqui. Atena encontra a oportunidade perfeita de se vingar, finalmente, de Medusa, e lança uma maldição sobre Medusa, que torna tudo aquilo que era lindo sobre a figura feminina em feio, em monstruoso. E a partir daquele momento, ao invés dos cabelos lindos que ela tinha, ela tem cobras na cabeça. Tem nada mais que está mais associado ao repelir do que a cobra, tá? É falsa, simbolicamente a cobra ela é falsa, ela é ardilosa, ela é, né, dá nervoso, enfim. Não tem jeito mais efetivo, porque Atena era inteligente, né? Isso ela era. Então, não existia uma forma mais efetiva de se vingar de Medusa do que colocando um monte de cobra na sua cabeça. E as pessoas ficavam tão chocadas que elas petrificavam perante Medusa. Então, ninguém mais ia poder contemplar a beleza dela porque as pessoas se tornavam pedra.
Então, aí entra toda a parte mitológica que tem a ver com o arquétipo da Medusa, né? Da mulher que tudo aquilo que era bonito, fértil, sensível e feminino torna-se duro, horripilante, monstruoso, assustador, né? E mortal. As pessoas morriam, as pessoas petrificavam, morriam. Então eles vão refletir sobre esse arquétipo, sobre esse mito, sobre esse feminino, ou sobre uma sociedade racionalizadora, extremamente racional, que não permite o espaço da imaginação, que não permite o espaço do místico, do espiritual. A gente vive um pouco disso, né, hoje, tanto para quem é muito, tanto para quem tem religião, quanto para quem é de um lado às vezes mais esotérico. Você bate de frente às vezes com uma sociedade, com pessoas muito racionalizadoras, entende? E tudo tem que ser claro, objetivo, ou seja, bem da energia masculina, que é, na verdade, uma característica de Atena, né? Que é a mulher do homem. A gente diria que a Atena é a filha do pai, portanto, ela está sempre aliada ao masculino e não ao feminino. As características femininas, elas são, né, de certa maneira, rejeitadas por Atena, e a mulher moderna é muito Atena, tá? Tem um livro que vocês podem ler sobre isso. Eu até fiz um vídeo sobre esse livro, sobre as deusas, né? Que é da Jin Shinoda Bolen. Vou deixar a capa aqui também. Esse livro, eu tenho esse livro, mas ele está emprestado com uma pessoa. E é um livro em que ela vai entrar nas questões, a psicóloga, né? A psicanalista, sobre como as mulheres tendem a ter esses arquétipos muito claros na sua personalidade. E ela vai falar sobre a mulher Atena, as forças e as fragilidades. E justamente a fragilidade da mulher Atena é, muitas vezes, não ver o feminino, não ver a fragilidade, não ver as coisas que são mais delicadas. Então, você não respeita a fragilidade de outras mulheres, você não respeita as fragilidades das crianças, dos bebês, dos idosos, dos animais. Por quê? Porque esses são os seres frágeis. Entende? Então, existe uma carne de pescoço, ok? E toda mulher, ela pode se tornar tanto uma super racionalizadora no arquétipo de Atena, quanto também essa figura ressentida, amarga de Medusa, ok? Que não consegue mais gerar vida, ela só consegue gerar morte na sua vida. Ela só consegue gerar sombra. Então, eles vão usar também o arquétipo da Medusa para entrar no que é a mãe-morte, que seria esse vilipêndio, essa destruição do feminino, né, das características femininas. É quando a sua mãe, por exemplo, né, você está menstruada, e a sua mãe, ao invés de ela dizer assim, tudo bem, né, normal, que você é uma adolescente, né, você está aprendendo ainda a ser mulher, e a sua mãe não respeita a fragilidade da menstruação. Eu menstruei a vida inteira, vai lá fazer. Para com isso, para de moleza. Isso é uma frase da mãe-morte. Por quê? Porque ela não respeita aquilo que é feminino, aquilo que vem do feminino. É quem acha que uma mulher que acabou de parir um bebê tem que estar com um corpo maravilhoso. Não, mas quando eu tive o meu filho, meu corpo já tinha voltado ao normal, em 2 semanas. Em 1 mês eu já estava com o meu corpo. Quem nunca ouviu isso? Então, esse desrespeito que acaba gerando uma destruição do feminino é extremamente problemático. Gera mulheres e homens e pessoas com muitas neuroses. E é isso que eles vão falar. Até vão entrar em detalhes sobre alguns pacientes que eles tiveram, né? E o resultado de mães mortes, né, desse arquétipo da mãe-morte, na vida deles, homens e mulheres, tá? Pacientes, homens e mulheres. Um homem que não recebeu um espaço de nutrição e cuidado da mãe, muitas vezes depois ele não consegue lidar com os sentimentos dele. E isso é um sofrimento muito grande. Então não é uma coisa só para a mulher. Eu achei muito interessante que
eles vão falar, já estou terminando o vídeo, tá, gente? Não quero que esse vídeo fique muito longo. Eles vão citar algumas frases de Carl Jung, né, que eu acho sensacional, e uma delas eu até anotei ali, meu laptop está aqui na frente, eu até anotei. Apenas uma vida simbólica pode expressar as necessidades da alma. A vida moderna, ela é super racional. Ela não leva em conta os símbolos. Quando eu digo que eu sou astróloga... Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, as pessoas estão deprimidas. As pessoas estão apáticas. E elas não se perguntam o porquê. Elas acham que é porque elas são feias, ou porque eu me sinto feia, ou porque eu me sinto acima do peso, ou eu me sinto abaixo do peso. Na verdade, falta símbolo na tua vida. Se você olhasse para o teu corpo cheinho e você pensasse, esses seios grandes que eu tenho, essa barriga, é para gerar um bebê. Ou as minhas antepassadas, elas também tinham que ser fortes. Né? Você dá um sentido para o teu corpo. E aí você já não se ressente dele. Ou você é magrinha, também tem um símbolo para isso. Você tinha que ser rápida, as suas antepassadas eram caçadoras, você tinha que correr rápido, entende? Você não podia ser pesada, você tinha que ser ágil. Pronto, já dei um sentido para o meu corpo magrinho, já me senti melhor sobre ele. O problema hoje é que a gente racionaliza tudo, não percebemos os símbolos e os sentidos, o significado da vida, e por isso somos deprimidos e deprimidas, principalmente as mulheres, mas os homens também, tá, gente? Se você como homem não sente qual é o seu propósito aqui como homem, tu vai ser deprimido. Se você como mulher não sabe qual é o seu propósito aqui como mulher, que é criar, fertilizar, né? O homem dá pra gente uma coisa e a gente dá pra ele um bebê. O homem dá um negocinho pra gente assim e a gente dá pra ele um bebê. Isso é ser mulher. E aí, Marina, mas a mulher é só a mãe, a mulher é só o bebê? Não. Tudo que a vida dá pra você como mulher, você devolve uma coisa incrível pra natureza. Qualquer coisa. Te ensinaram a costurar. Você vai e se torna uma costureira e faz um vestido lindo. Entende, gente? Então, assim, eu achei incrível esse momento em que eles falam sobre a visão de Jung, do porquê nós estávamos... E olha que Jung, gente, tá lá atrás, tá? Já morreu há muito tempo. E ele já estava falando de um tempo lá na frente. Os anos 20, os anos 30, 40. A nossa perda constante de simbologia e de saber o que é símbolo e o que é o significado. Por que as pessoas que têm religião, em geral, não vou dizer todo mundo, por que as pessoas que seguem uma religião, muitas vezes elas conseguem passar por um câncer, uma dificuldade, e elas sobrevivem sorrindo, porque a vida para elas tem significado. Tem significado, sabe por quê? Porque tem um símbolo. Essas pessoas, eu estou falando da minha experiência particular, porque eu venho de uma criação católica, de uma vida católica, de uma vida cristã. Você olha para Jesus na cruz, e isso é um símbolo para você. De quê? De esforço, de sacrifício, de doação. Então, e você pode substituir isso pelo símbolo da sua religião, seja ela qual for. O que não dá é para ter uma vida sem sentido e sem símbolo. Então, o feminino também vai, tanto no homem quanto na mulher, precisar dessa conexão com o subjetivo. Porque o universo dos símbolos está no subjetivo. Né? Está naquilo que não é visível. Então, assim, gente, é muito difícil resumir esse livro, porque ele é muito complexo. Por isso é tão importante que a gente leia, que nós tenhamos ali um conhecimento de histórias, de contos, de fábulas. Jesus, na Bíblia, ele ensinava por parábola, por história. Tem alguma coisa lá dentro da nossa alma que está muito ligada aos símbolos. E é disso que o Jung está falando. A gente aprende com as histórias, com o que elas representam. E a gente pode buscar nas histórias também sentidos, símbolos e sentidos para a nossa própria vida. Que é o que... Por que tantas mulheres leram Mulheres que Correm com os Lobos e se sentiram curadas, de certa maneira? O livro é inteiro sobre contos.
eles vão defender nesse livro, para finalizar o vídeo, né? Eles vão defender que um dos grandes arquétipos que precisa ser ressuscitado, digamos assim, é a mãe. É a grande mãe. E é muito interessante. Eu diria que a gente precisa tanto do grande pai, o grande pai tem que voltar, e a grande mãe também. Só que isso daí, gente, é complicado. Porque você precisa de uma sociedade menos egoísta para você ter um grande pai e uma grande mãe como arquétipos vivos dentro da nossa alma humana. E nós temos uma sociedade extremamente egoísta nesse momento. Pra vocês terem uma noção, às vezes eu paro para ficar vendo aqueles reels no Instagram e eu me deparei com um vídeo em que a criancinha ela tá sentada, tá passando um filme de terror na televisão, mas é um bebê, gente. Um bebezinho que deveria ter, eu acho que uns 2 anos, 3 aninhos, no máximo. E o cara, que eu sei lá quem é, não sei se é o pai, se é o tio, quem é, ele tá gravando o bebê, e aí na hora que dá um certo impacto no filme, ele dá um grito do lado da criança, que a criança vai, grita e se assusta. Tudo isso para gravar um vídeo e postar na internet. E ganhar like. Vocês entendem a necessidade de trazer de volta o grande pai, o protetor, e a grande mãe, a nutridora? Então, para mim, isso foi o que eu tirei de melhor desse livro. E é o que eu vou associar ao meu trabalho como astróloga, com meu trabalho de astróloga com mulheres. E aqui no canal, eu destaquei vários temas aí pra gente de vez em quando conversar. E é isso, gente, esse vídeo já tá muito longo. Não é a narrativa mais linda que eu já li, mais bem escrita, mais cativante, não é, tá? Não é. É emocionante por causa das histórias que estão sendo contadas, mas não é a coisa mais... Não é. Depois que você lê Mulheres que Correm com os Lobos e você vê a poetisa que é Clarissa Pinkola Estés, né, é difícil chegar perto do que Clarissa faz em Mulheres que Correm com os Lobos. E também é difícil chegar perto do que a Amy Stern Harding faz no livro Os Mistérios da Mulher. Também é difícil, porque a Amy Stern Harding, ela tinha uma intensidade na forma de falar, de se expressar na escrita, que esses dois aqui não têm. Mas não diminui a importância do trabalho que eles fizeram. Então, você que é aí o grande crítico de literatura, cuidado quando for ler esse livro e falar, nossa, esse livro está super mal escrito. Calma, eles são psicólogos, eles não são necessariamente literatas, tá? Porque a Clarissa Pinkola Estés, ela é uma literata, ela é uma poetisa, não há dúvida disso. Não é o caso aqui. Ainda assim, tudo que está sendo dito, eu diria, tirando 10% que eu não concordo, é muito importante para a conversa sobre a energia feminina e sobre o feminino, tá? Um beijo, gente. Obrigada pela companhia de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.